O trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Eles não eram sacerdotes, não eram teólogos, não tinham seguidores nem influência. Eram homens comuns, pescadores, camponeses, cobradores de impostos. Homens que deixaram tudo para seguir um carpinteiro de Nazaré que dizia ser o Filho de Deus. Eles ouviram seus ensinamentos, testemunharam milagres, comeram com ele, choraram com ele, foram transformados. E por essa transformação, pagaram o preço mais alto que alguém pode pagar. Neste vídeo, você vai conhecer o trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus. Prepare-se para uma jornada marcada por fé, perseguição, tortura e martírio. Não é uma história de finais felizes, é uma história de convicção, coragem e sangue. João, o apóstolo amado e a voz do Apocalipse. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, era conhecido por seu temperamento intenso e sua sensibilidade espiritual. Tornou-se o discípulo mais próximo de Jesus, sendo chamado de o discípulo amado. Ele estava presente em momentos cruciais: a transfiguração, a última ceia, o Getsêmani e aos pés da cruz, quando Jesus o incumbiu de cuidar de Maria. Após a ressurreição, João permaneceu como líder espiritual em Jerusalém e depois em Éfeso. Durante a perseguição do imperador Domiciano, foi preso e, segundo a tradição dos pais da igreja, lançado em um caldeirão de óleo fervente. Sobreviveu milagrosamente. Como punição, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Não há registro bíblico confirmando o episódio do óleo, mas o relato atravessou séculos na tradição cristã. João teria morrido em Éfeso por volta do ano 100 d.C., com cerca de 94 anos, o único dos apóstolos que teria falecido de causas naturais. Ainda assim, o mistério cerca sua tumba, que, segundo relatos, foi encontrada vazia quando o imperador Constantino tentou edificar uma igreja sobre ela. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro a tombar. Irmão de João e também filho de Zebedeu, Tiago era impulsivo, corajoso e próximo de Jesus. Participou de momentos únicos, como a transfiguração e a oração no Getsêmani. Era um dos filhos do trovão, apelido dado por Jesus, talvez pelo temperamento explosivo que demonstrava. Após a ressurreição, Tiago tornou-se um dos líderes da igreja em Jerusalém. Em Atos 12, lemos que o rei Herodes Agripa, tentando agradar aos judeus, mandou prender e executar Tiago. Foi morto à espada, provavelmente decapitado, sendo o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. A tradição registra que seu algoz, impactado pela fé inabalável de Tiago, também se converteu e foi executado ao lado dele. A morte de Tiago inaugurou o tempo de sangue que marcaria a missão dos seguidores de Cristo. Tiago, filho de Alfeu, o esquecido. Tiago, também chamado de Tiago Menor, é uma das figuras mais silenciosas entre os apóstolos. Filho de Alfeu. Aparece pouco nos evangelhos e quase nada se sabe sobre seus atos após a ascensão de Cristo. Apesar do silêncio bíblico, a tradição da igreja sugere que ele teve papel importante na evangelização da Judéia. Algumas fontes dizem que foi bispo em Jerusalém, ajudando a fortalecer a fé cristã em meio a perseguições crescentes. Quanto ao seu fim, os relatos são diversos. Alguns afirmam que foi apedrejado até a morte. Outros dizem que foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e, ainda vivo, espancado com bastões até morrer. Um antigo livro chamado Martírio dos Apóstolos sustenta essa última versão. Seja qual for o desfecho exato, o consenso é claro. Ele também derramou sangue por amor a Cristo. Pedro, a rocha crucificada. Simão Pedro, o mais impulsivo dos discípulos, foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias.
recebeu o nome de Pedro, pedra, por sua firmeza. Foi ele quem andou sobre as águas, quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, quem prometeu nunca abandonar Jesus e o negou 3 vezes. Mas também foi restaurado. Jesus, após a ressurreição, o chama à parte e lhe dá uma nova missão: apacentar as ovelhas. Pedro lidera a igreja primitiva, realiza milagres, enfrenta o sinédrio e prega com ousadia. Viajou pregando por diversas regiões até chegar a Roma. Lá, durante a perseguição iniciada por Nero, após o incêndio de 64 d.C., Pedro foi preso e condenado à morte. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu mestre. Seu martírio aconteceu no Monte Vaticano, onde hoje está a Basílica de São Pedro. Judas Tadeu, o apóstolo das causas impossíveis. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, é um dos apóstolos menos citados nos evangelhos. No entanto, sua devoção e sabedoria aparecem claramente em sua carta no Novo Testamento, onde exorta os cristãos à perseverança e ao amor fraternal. Após a ascensão de Cristo, Tadeu pregou na Mesopotâmia e na Pérsia. Segundo tradições antigas, morreu ao lado de Simão, o Zelote. Alguns dizem que foi morto a machadadas, outros afirmam que foi apedrejado até a morte. Em ambos os casos, a brutalidade da execução contrasta com a suavidade do homem, que hoje é invocado como padroeiro das causas impossíveis. André, o pregador da cruz, em X. André, irmão de Pedro, foi o primeiro discípulo a seguir Jesus. Seu chamado veio enquanto pescava no mar da Galileia. Introduziu outros a Cristo, incluindo seu próprio irmão, e aparece em momentos importantes do ministério. Evangelizou em regiões como a Sítia, Trácia, Ásia Menor e, finalmente, a Grécia. Em Patras, foi preso por pregar o Evangelho. Condenado à crucificação, pediu que a cruz fosse em formato de X, pois não se achava digno de morrer como Jesus. Durante 2 dias pregado à cruz, continuou evangelizando. Morreu lentamente, com palavras de fé até o último instante. Filipe, o questionador que se entregou, Filipe, natural de Betsaída, é lembrado por sua mente prática. Quando Jesus o desafia sobre como alimentar uma multidão, ele responde com lógica: 200 denários de pão não seriam suficientes. Mas Filipe presenciaria o milagre da multiplicação e sua fé cresceria a partir dali. Após a ascensão, pregou na Frígia e Hierápolis. Lá converteu a esposa do governador local, o que levou à sua prisão. Segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo e apedrejado ao mesmo tempo. Mesmo sofrendo, continuou pregando aos que assistiam. Morreu fiel, com os olhos fixos no céu. Simão, o Zelote, do fogo da rebelião à fé ardente, antes de seguir Jesus. Simão era um zelote, grupo radical que pregava a revolta armada contra Roma. Mas seu zelo encontrou um novo propósito quando conheceu o Cristo. A Bíblia fala pouco sobre sua vida após a ascensão, mas a tradição conta que evangelizou no Egito, Pérsia e talvez até na Bretanha. Foi martirizado junto a Judas Tadeu, possivelmente esfolado vivo ou cerrado ao meio. De revolucionário político a mártir espiritual, Simão viveu e morreu em fervor. Bartolomeu, o esfolado por amor. Também conhecido como Natanael, Bartolomeu foi descrito por Jesus como um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Após Pentecostes, pregou na Índia, Etiópia e Armênia. Sua morte foi uma das mais brutais. O rei Astiages, enfurecido com suas pregações, ordenou que fosse esfolado vivo e em seguida decapitado. Sua pele teria sido exibida em praça pública, como aviso aos cristãos.
Até hoje, é representado com uma faca e sua própria pele nas mãos, símbolo do martírio supremo. Mateus, de cobrador a mártir. Mateus, o publicano, era um cobrador de impostos, profissão desprezada pelos judeus. Ao ser chamado por Jesus, largou tudo. Depois escreveu o evangelho que leva seu nome, voltado principalmente aos judeus, revelando Jesus como o Messias prometido. Evangelizou em lugares como Etiópia, Síria e Pérsia. Segundo a tradição, foi morto por espada enquanto celebrava a Eucaristia. Outros relatos falam de apedrejamento ou queimadura. Seja qual for a versão, ele morreu fazendo o que antes seria impensável para um coletor de impostos, servindo a Deus. Tomé, o cético transformado em missionário famoso por sua dúvida. Se eu não vir, não crerei. Tomé representa muitos de nós, mas quando viu o Cristo ressuscitado, caiu de joelhos e declarou: "Meu Senhor e meu Deus." Após isso, sua vida mudou. Viajou até a Índia, fundou comunidades cristãs que existem até hoje. Morreu em Chennai, transpassado por lanças enquanto orava. Aquele que duvidou terminou sua vida cravado na certeza absoluta. Judas Iscariotes, o que escolheu o caminho da traição. Judas era o tesoureiro do grupo. Caminhou com Jesus, viu milagres, ouviu os ensinamentos e, mesmo assim, o traiu. Por 30 moedas de prata. Arrependido, tentou devolver o dinheiro. Foi rejeitado pelos líderes religiosos e acabou tirando a própria vida. Mateus relata que se enforcou. Atos dos Apóstolos diz que caiu de cabeça e suas entranhas se espalharam. Ambas as narrativas terminam no mesmo ponto: tragédia, desespero e a ausência de redenção. O campo comprado com o dinheiro da traição passou a ser chamado de campo de sangue. E o nome Judas, para sempre, se tornou sinônimo de traição. Conclusão. Esses foram os 12 homens que andaram com Jesus, homens de carne e osso, cheios de dúvidas, erros, impulsos, mas também de fé, coragem e sacrifício. Nenhum deles teve uma morte fácil, nenhum deles voltou atrás. Eles viveram e morreram, proclamando que Jesus era o Cristo. E você? O que está disposto a perder por aquilo em que acredita? Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe e continue com a gente, porque ainda temos muitas outras histórias para contar.